Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Só um momentinho aqui. Estamos iniciando agora o nosso seminário. Hoje a gente está com o Paulo Neto. O Paulo Neto, que é nosso amigo aí, está sempre com a gente, né, no Leia, e agora nos estudos virtuais também. Hoje nós vamos falar sobre o tema Alma dos Animais. Estágio anterior da alma humana? É um questionamento, né? Um tema bem interessante para a gente aprender um pouquinho mais sobre nossos amigos aí, os animais, né? Então, primeiramente eu queria que vocês ficassem à vontade aí para participar nos comentários, se tiverem dúvidas ou comentários a fazer mesmo, vocês podem postar no chat, tá? Que no momento oportuno eu passo para o Paulo Neto para ele comentar em cima ou fazer a resposta dele em cima da pergunta, né? Da dúvida que tiver. Eu queria lembrar que a gente vai sortear um livro, tá? No final do seminário. Então, a gente só fica sabendo de quem está participando do seminário através dos comentários. Pelo YouTube a gente não consegue, não tem outra forma de saber. Então, quem for comentando aí, mesmo que seja um bom dia, tá? Eu já coloco o nome para participar do sorteio no final. O livro que será sorteado é Alma dos Animais, estágio anterior da alma humana, é o tema do estudo, ok? Eu vou fazer a nossa prece inicial e já passo a palavra para o Paulo Neto. O Paulo Neto já está aqui aguardando para fazer o início do estudo, tá ok? Desde já, sejam todos bem-vindos. Então vamos serenar as nossas mentes, agradecendo desde já ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa linda manhã de domingo, esse dia tão belo, que o Senhor nos proporciona condições neste momento de acordar dispostos e focados para aprender mais um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. Nós agradecemos por nos dar condições de estarmos reunidos aqui virtualmente, a tecnologia para podermos nos aproximar em momentos de distanciamento social. Então, nós agradecemos por podermos estar aqui participando deste estudo. Pedimos ao Pai que nos dê a disciplina necessária e para mantermos focados no aprendizado, tenhamos condições de absorver ao máximo desses ensinamentos que serão trazidos hoje. Pedimos também que nosso irmão, nosso amigo Paulo Neto, esteja bem intuído com a luz da espiritualidade amiga, para que possa nos trazer um estudo com muita clareza e um aprendizado bem edificante para todos nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Ô Paulo, você pode ficar à vontade, viu? Tá. Projeta na tela para mim os designs. Aí já tá no jeito. Tá? Apareceu aí não para você? Não, 2 horas estranho. É porque eu abri a live no celular. No celular não tá, não. Mas, O não. celular é um pouco mais atrasado. Apareceu. Tá certo. Primeiramente, então, bom dia para todos. Esse título, na verdade, a origem dele, né, é um livro que eu publiquei, tá? É o livro que, inclusive, que o André falou que vai ser sorteado. Antigamente tinha uma página na internet, era um programa chamado Pautal, que aí você criava sala, igual a gente cria aqui no stream, no YouTube, e aí a gente entrava, discutia, né? Cada um podia levantar a mão lá, ter hora de falar e tal. E um dos temas que foi abordado, se o espírito humano teria vindo de outro reino, né? Principalmente o reino animal, né? E aí a confusão foi grande, porque tem gente de dar opinião de tudo quanto é jeito, e eu, como não tinha conhecimento nenhum do tema, eu fiquei na minha, como diz o outro, caladinho. Mas o tema me interessou, sabe? Eu, assim, poxa, realmente é algo interessante de pesquisar. E eu fiz a pesquisa,
né? Essa pesquisa surgiu um texto aí de umas 70 páginas. Aí um amigo meu brincou comigo e disse, esse negócio dá um livro, para que vai falar, né? Aí eu mandei para a editora, acabou publicando o livro. E à medida que fomos repetindo as publicações em novas edições, eu fui alterando. Inclusive, o texto que eu tenho hoje para publicar numa possível nova edição já é alterado da última que foi publicada, tá? Lá no final nós temos a capa do livro que a gente vai mostrar. Então, publicou e publicou o livro, então nós temos aí um material que fala sobre o tema. Poucos livros falam sobre isso, né? Na época que eu escrevi menos ainda, mas agora nós temos mais livros, ainda bem, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos esperando dar uma ideia bem positiva, que é positiva e objetiva a respeito do tema. A nossa frase inicial é de Darwin, né? Ele diz o seguinte: a compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Vou fazer uma pequena introdução. Bom, quando o tema permite, eu busco alguma correspondência, alguma informação na Bíblia, né? E aqui, nesse tema, assim, o que se fala lá na Bíblia, né? Aí nós buscamos o quê? O relato bíblico, que está em Gênesis 1 e 2, a respeito da criação, né? Então, vai lá, que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia criou o firmamento, o céu para separar as águas, no terceiro dia tal. Aliás, o terceiro dia a gente já começa algo interessante, né? Ele criou a relva, ervas e árvores frutíferas. No quarto dia, depois no quinto dia, mais um ponto interessante, ele criou os seres que vivem nas águas e os pássaros. E no sexto dia, que é o último dia da criação, ele vai criar os animais domésticos, répteis e feras. E, por fim, o homem. Esse por fim, o homem que me deixou intrigado. Será que aqui nós já não temos uma intuição do autor bíblico a respeito da escala evolutiva dos seres? Porque o homem vem em último lugar, por fim, por último, né, no sentido, né? E outra coisa interessante também é o seguinte, que nós sempre nos foi falado que o homem veio do barro da terra. Aí eu comecei, será mesmo? Ou será que somos nós mesmo? E aí descobri que não só os homens vieram do solo da terra. Então, por exemplo, em Gênesis 2 fala realmente que o homem veio da gira do solo, da terra. Em Gênesis 2:9 fala, Deus fez brotar do solo todos os tipos de árvores, né? E em Gênesis 2:19 vai falar que modelou da argila todas as feras selvagens, todos os pássaros do céu. Ou seja, todos os seres têm origem na argila ou no solo da terra, vamos dizer assim. E significa que o quê? Significa que a matéria que compõe os corpos físicos desses seres, todas elas têm o elemento comum da terra, né? Se decompor a matéria dos homens, dos animais, dos vegetais, vai dar os mesmos elementos químicos, né, vamos dizer. Então, essa ideia também achei interessante, né? Bom, semelhança, homens versus animais, semelhanças, essas físicas, intelectuais e sentimentais. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Semelhanças físicas. A revista Galileu de janeiro de 2004 vai dar uma seguinte notícia. Em dezembro passado, ou seja, em 2003, né, o Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano dos Estados Unidos anunciou a primeira versão do sequenciamento do genoma do animal, alinhado com o homem, ou com o do humano, né? O trabalho foi publicado na revista americana Science, mas as informações estão disponíveis para livre consulta por cientistas em todo o mundo no banco de dados GenBank. Então, essa pesquisa foi publicada, está lá disponível para quem quiser, né, através da revista e na internet, no GenBank. Mas o que veio trazer para nós esse projeto da decodificação do genoma humano? Então, é o seguinte, foi apresentado, a fruto dessa pesquisa, foi comprovado que o quê? Que os chimpanzés possuem 99,4% dos genes humanos. Os bonobos com espécie de chimpanzé, de primata também, 98,0%.
e os gorilas 97,5% e os orangotangos 96,3%. Nós estamos trabalhando com os primatas, por enquanto, né? Só que as pesquisas avançam e chegaram à conclusão que os gorilas não seriam 97,5%, seriam 98,4%. Vamos pegar aí o que tem mais distância do ser humano, que é os orangotangos, tem 3,7%, que para mim é um percentual insignificante. Eu brinco assim, que qualquer lugar que você vai para fazer uma compra, por exemplo, um desconto de 5%, você ganha tranquilamente, para mostrar que até o valor de 5%, né, é insignificante. Bom, aí vem o Antônio Silveira Ribeiro, né, no site A Última Arca de Noé, vai falar o seguinte, ó, decepção genética. Primeiros resultados do projeto Genoma saíram com uma grande surpresa para a comunidade científica e o mundo em geral. Não temos tantos genes quanto imaginávamos. Aliás, temos o mesmo número que o milho e o dobro da mosca das frutas. Peraí, mas então nós temos a mesma quantidade de genoma que o milho, que é um vegetal? Nós temos o dobro, né? Quando eu falo dobro, não, pois é, mas da mosca da fruta, que é um ser, né, minúsculo, vamos dizer assim. Então, realmente, essa supremacia humana aí tá sendo questionada, né? Aí a pergunta que cabe é a seguinte: já a diferença significativa entre nós, os seres humanos e os camundongos, por exemplo, aí o projeto é descobrir que o quê? Que cerca de 30 mil genes, 99% dos quais possuem equivalentes aos seres humanos, ou seja, os camundongos têm 99% dos genomas do ser humano. Também mostrando que os primatas estão perto e os seres minúsculos também estão perto, né? Camundongo ser pequeno, então estão perto. Então, ou seja, nossa diferença para a natureza, para os animais, para as plantas, é muito pequena, irrelevante, pouco significação, vamos dizer assim, né? Então, eu volto a insistir, aquele negócio do homem supremacia, o rei da natureza, isso aí já não bate muito, né? E nós buscamos fazer uma comparação muito interessante de embriões e de esqueletos. Embriões. Aqui nós temos 2 embriões. Um deles é o ser humano. É óbvio que, para quem trabalha na área de medicina, ou mesmo enfermeiro, né, nessa área ligada à medicina, vai identificar qual que é o ser humano aí, numa boa. Mas a maioria de nós não vai conseguir identificar de jeito nenhum, né? Então, a semelhança é muito grande. E, então, o que nós temos? A foto 1, nós temos um feto humano de 6 semanas, e a foto 2, nós temos um feto de um macaco de 4 semanas. Então, observa que a semelhança é muito forte e até um certo ponto não dá para identificar o que é um e o que é outro. Aí, à medida que vai desenvolvendo o feto, obviamente que as semelhanças vão sumindo, vamos dizer assim. Em relação ao esqueleto, nós temos aqui o Homo atual, né, e o Australopithecus afarensis, né. Obviamente, como nós somos descendentes do Australopithecus, então não tem muito problema, a diferença aí é mínima, não sei, questão de tamanho, né, vamos dizer assim, da proporção de tempo e tamanho. Mas o que me deixou, assim, muito intrigado foi que essa diferença também, essa comparação, essa semelhança, melhor dizendo, ela não é muito diferente em relação às aves, né? As aves, né? Eu não sei quem a gente tem aí de ressalto os pescoços e a terminação das pontas dos braços, né, que seriam as mãos, né? O resto aí praticamente é a mesma coisa, é impressionante, né? A parte central é praticamente a mesma, né? Então, nós temos um certo padrão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Padrão entre aspas, em relação ao próprio esqueleto, né? Dos animais e dos homens, né? Pelo menos de algumas espécies de animais, não são todos, obviamente, mas de algumas espécies de animais. Então, aí volta a questão. Que supremacia nós temos, né? Volta a questão. A questão agora é evolução. Então, cientificamente, nós temos, ou aceita, que é certo, um pouco antes de 6 milhões de anos atrás, né? Nós tínhamos uma linhagem só, dessa linhagem veio o homem e o chimpanzé, né? Bifurcou num certo período,
e se mantém até hoje essa divisão, mas mostra que nós temos um ascendente comum com os primatas, né? São os primatas, isso que é interessante. Então, aqui nós estamos falando de origem física, né? Da questão da matéria, do corpo material, né? E aqui, ao longo do tempo, o próprio ser humano, né, foi desenvolvendo ou aprimorando o seu corpo físico, em termos de aparência, de flexibilidade, para a gente ter um corpo que a gente tem hoje. Então, pode ser que lá para frente o nosso corpo seja um corpo melhorado ainda mais, né? Ainda mais do que a gente tem hoje. De repente, a gente pegar o retrato nosso de hoje, né? A gente reencarnar lá no futuro, né? Pegar o retrato da gente hoje, a gente vai achar mais parecendo esse último da escala aí do que tudo. Então, mas é interessante isso. E isso é a própria evolução do homem que produz essa mudança, né? Da mesma forma, uma comparação em relação aos cérebros, né? E os cérebros ficaram maiores ao longo do tempo. Então, o Australopithecus, que a aparência aqui, nós tínhamos 385 centímetros do corpo, e o Homo sapiens, né, o moderno, tem 1.350, praticamente 3 vezes mais, né? E o interessante é que o chimpanzé moderno, né, ele variou muito pequeno, teve variação, o Australopithecus de 385 e o chimpanzé moderno 400, então a diferença é muito pequena. Então, está mostrando essa ligação íntima que a gente tem, né, de um ascendente comum, muito claramente. E, obviamente, que esse cérebro foi crescendo à medida que a inteligência do homem foi desenvolvendo, e ele se viu na necessidade de ter um aparelho melhor para trabalhar essa inteligência que foi desenvolvendo. Então, o cérebro foi aumentando em razão disso, né? Em a Gênese, o Kardec vai falar o seguinte, ó, o corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório, o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que ele cumpre executar, exatamente o que tem acontecido aí dentro das imagens que nós mostramos, né? Tal como se faz, ele vai fazer a comparação, né? Tal como se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando capaz de executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa o que nós mostramos na parte física do corpo, né? Aperfeiçoou, e ele desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ajusta-o, né? De acordo com a sua inteligência, ajusta o corpo, né? De acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabendo a ele empregá-los. Então, está aí explicando por que houve esse avanço em relação ao corpo físico e em relação ao cérebro humano. Semelhanças intelectuais. Nós tínhamos, quando a gente faz a palestra ao vivo, a gente passa vídeos, são 4 vídeos, mas quando a gente faz via internet fica meio complicado, por causa de direitos autorais, pode até fazer cair a live aqui, então eu achei melhor deixar isso para lá. Tinha até conversado com a André para ver se a gente podia colocar, mas deixa para lá, porque é melhor assim. Então, nós temos um primeiro vídeo, o seguinte, é um vídeo que apresenta aí um canil com vários filhotes de cachorro preso nele. Isso, se você observar, já tem um aqui, ó, tomando uma certa atitude. Ele pega a quina da tela, né, que tem a tela, né, e vai começar a subir através dessa quina. Ó, tá vendo aqui, ó? Até chegar no ponto final lá em cima, e daí ele pula. Olha, isso aí é uma ação deliberada. Isso não é instinto. O animal falou assim, não, eu vou caçar um jeito de sair, e pegou a quina da terra, vai lá, vem cá com o corpo dele, até sair lá em cima, e saiu. Um ato deliberado, planejado, calculado. Bom, aqui nós temos uma imagem, que seria do outro vídeo, um vídeo do urso de Budapeste, de um zoológico, nós dizemos, de Budapeste, no urso lá no zoológico de Budapeste, onde, na jaula do urso, então, caiu dentro da água um corvo. Ele está se debatendo, onde está o círculo azul aqui, ele está se debatendo aqui, com a dificuldade, né, de
de sair, não ia conseguir sair, fatalmente, se nada acontecesse, ele ia morrer afogado, não tinha outra alternativa. Mas aí, o urso, vendo o corvo em aflição, vai lá e resgata-o, tirando para fora, né? E aí ele liberta o urso da sua aflição e daquele provável desencarne dele através da água. Então, isso demonstra para mim um sentimento de fraternidade para um outro animal, inclusive um animal que não é da espécie dele, né? Então, isso aí é algo também que foge do padrão instinto, né? Então, é algo que ele sabia o que estava fazendo, tipo assim, eu vou salvar esse corvo, vou tirar para fora da água, que aí ele não vai morrer. É algo mais ou menos nesse sentido. Então, a gente já percebe, vamos dizer assim, relâmpagos, não, relampejos de inteligência, né, nos animais, né? Essa que é a verdade, né? Bom, aqui nós temos uma experiência que foi feita com 2 macacos pregos, né? Os 2 macacos pregos estão numa jaula, as jaulas são separadas uma da outra, e a jaula tem certas aberturas que o pesquisador coloca por uma dessas aberturas um pepino para o primeiro macaco prego, tá? Aí, na sequência, o que ele faz? Aliás, ele coloca um objeto, o macaco devolve o objeto, aí ele dá um pepino para o macaco, ok? Aí, na sequência, ele vai dar um objeto para o outro macaco, o macaco vai devolver o objeto, aí ele vai dar para esse outro macaco uma uva. Bom, quando ele volta para repetir a experiência, ou seja, dá um objeto para o macaco, aí dentro que a gente está vendo na nossa esquerda, e o macaco devolve, e ao receber o pepino está na mão dele aqui, a imagem não está muito perfeita, mas ele coloca o braço do lado de fora e joga o pepino no pesquisador, tipo assim, toma que isso que eu não quero isso não, eu quero o quê? Eu quero aquele que você deu para o outro, eu quero a uva, né? Então, ele ficou indignado, o vídeo é até legal, por causa disso, o macaco está indignado de ter recebido pepino. Então, ele está clamando por justiça, olha para você ver, está clamando por justiça, isso é fantástico, né? Mostrando realmente essa parte intelectual que tem dos animais. O companheiro Celso Martins publicou um livro chamado A Alma dos Animais. Nesse livro, ele vai narrar o caso de um cirurgião que narrou um cão com a pata esmagada. Ele trata desse cão, né? E esse cão se cura, e um dia que o cão se sentiu curado, vamos dizer assim, ele pega e volta para a rua, ele solta para a rua e pronto, ele esqueceu daquela situação. Passado um tempo, né? Aí ele estava lá no consultório dele e viu ou percebeu que alguma coisa estava arranhando a porta do consultório. Aí ele pede o funcionário dele lá para abrir a porta, vai lá e vê o que é, abre a porta. Ele abriu a porta, este cão entra e fica entre e sai, como a pedir só, me acompanha, né? Aí o cirurgião falou com você, não, acompanha lá para ver o que é. Quando essa pessoa chega lá na rua, ele vai ver o cão perto de um outro que tem a pata quebrada. Então, veja bem que interessante. Então, aí nós temos a memória, nós temos a percepção do cão, que relação, se esse cara me ajudou, pode ajudar o meu amigo, vamos dizer assim, né? O sentimento é de solidariedade, igual o urso também teve esse sentimento de solidariedade, na hora me faltou a palavra. Então, é muito interessante, muito, muito legal essa situação, né? Bom, neste mesmo livro, nessa mesma obra, vai contar o caso de um veterinário chamado Heber Alves da Costa, que ele vai relatar que um comerciante possuía um cão treinado para ir à padaria, né? Então, ele pegava pegava o cão, colocava uma quantidade de dinheiro no cão, o cão ia para a padaria, o padeiro tirava o dinheiro, colocava o pão e o cachorro voltava para casa trazendo o pão. Bom, todo dia fazia isso na boa. Até que um dia, o comerciante sentiu falta de um pão. E ele assim, mas o que está acontecendo? Será que o pão aumentou de preço? Sei lá, qualquer coisa assim. Foi lá tomar satisfação com o padeiro. Não, aqui tá, nós estamos fazendo tudo normal, o pão subiu, estou entregando tantos pães, né? E aí, assim, eu tenho que investigar. Então, o que aconteceu? Num dos dias seguintes, ele
ele fez o mesmo procedimento, né? Pôs o dinheiro no campo, colocou a cestinha, o cão dirigiu para a padaria, até na padaria, tudo bem, no amor, né? Depois que ele pegou o pão, né, que colocaram o pão nele na cesta, ele tomou um rumo um pouco diferente do que seria para voltar para casa. Aí o dono disse, o que está acontecendo? E continuou seguindo. Quando ele chega no destino, o cão chega no destino, ele vai e faz o seguinte, ele tira um pão da cesta e deixa para um cachorro que tinha acabado de criar, de dar cria. Então, estava aumentando os filhotes ainda. Então, achei também um caso interessante que mostra também o sentimento de solidariedade, da compreensão da necessidade da cachorro de não poder se locomover com grande facilidade para arrumar alimento para ela e para os seus filhotes. Então, achei muito legal também essa situação. Estou demonstrando assim, a coisa assim, o que seria para nós fora de comum no reino animal, mas na verdade os animais não são irracionais como nós os tratamos, ou grande parte de nós os trata até hoje, não, de jeito nenhum. Eles têm uma certa inteligência, embora limitada, que nós vamos ver isso, Kata que vai falar, mas tem inteligência sim. E aqui uma outra situação, e a última, do alto das árvores, um chimpanzé joga frutas para outros membros do grupo. Não se trata de uma brincadeira, esse chimpanzé já é bastante maduro. O que ele está fazendo? O que ele quer, na verdade, é impressionar os outros para obter votos. Isso mesmo. Quando um chimpanzé joga brindes aos demais, está, na verdade, pondo em prática a sua estratégia eleitoral. O chimpanzé provedor de comida tem grandes chances de ser aceito como um novo líder. E os chimpanzés não são os únicos a ter comportamento humano. Ele está comprando voto, né? Muito característico de certos como se diz, políticos da atualidade, né? Então, esses políticos de hoje estão com recalque de infância, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí é um comportamento aí que totalmente humano está aí, vendo os chimpanzés fazendo. Muito interessante também essa situação. E tem um caso também aqui da macaquinha Imo. Esse é um caso muito interessante. Tem um artigo na revista super interessante de janeiro de 2005, que vai relatar o título do artigo, a inteligência animal, e vai contar o caso dessa macaquinha Imo, que é uma macaca da raça Fuscata, a ilha de Koshima, do Japão. O que aconteceu? Então, um grupo de pesquisadores estavam observando o comportamento dos macacos dessa ilha, né? Eles ofereciam alimento, batata doce, trigo, tal, os macacos pegavam, aquele negócio todo, tal. Só que essa macaquinha aí cismou, como diz o outro, e falou assim, não, esse negócio de ficar comendo batata doce, suja de areia, não tá legal. E ele começou a lavar as batatas doces antes de comer. E aí, o resto do grupo começou a adotar o mesmo procedimento dela. Né? O mesmo procedimento dela. Da mesma forma que a batata doce em relação ao trigo, né? Então, ela pegou o trigo, jogou na água, o trigo subiu, né? As impurezas desceram, subiu o trigo, ela comeu o trigo puro. Os restos do macaco começaram a copiar o que ela fez. Mas tudo bem, aí não tem grandes coisas, não, porque os macacos estavam vendo uns aos outros, tal, mas, de certa forma, já está copiando, já mostra um certo nível de inteligência. Mas o mais interessante desse fato, quem vai nos contar é o Dr. Hernando Guimarães Andrade. Ele vai falar o seguinte, o fato mais surpreendente observado por esse cientista que está verificando o comportamento dos macacos, foi que o ato de lavar as batatas doces saltou, então, espontaneamente sobre o mar. Colônias de macacos nas outras ilhas que não tinham contato físico com essa ilha que é da macaquinha Imo, e bandos de macaco do continente, que também não tinha contato físico com essa ilha, começaram a lavar suas batatas doces. Poxa, como assim? O que aconteceu? Duas hipóteses. Uma, que os macacos desencarnados da ilha nasceram no continente e levaram conhecimento. Mas, como o período
de experimentação pequeno, essa possibilidade pode ser descartada. Então, vai sobrar, na realidade, somente uma. Na verdade, esses macacos se comunicam telepaticamente, porque a única possibilidade é essa. Seja, pode ser, inclusive, através do momento que eles estão dormindo, né, a emancipação da alma deles, e uma vez a alma emancipada, eles se unem em conjunto e vão trocando as experiências lá, e quando volta para o corpo, ele vê aquela informação, passa a fazer, não tem outro jeito, não tem outra alternativa, porque, né, e aí também é uma situação muito interessante, isso é fato registrado e concreto, não é criação humana, né, fatos pesquisados, então nos prova que nos animais tem algo mais do que, além da inteligência que eles têm algo mais do que o corpo físico, porque aí nós estamos caminhando para a parte extrafísica, que é o espírito ou alma. Tá? No reino animal, nós temos animais que não se reconhecem como indivíduos, né? E o fato de reconhecer-se como indivíduo já mostra um certo grau evolutivo, um grau de inteligência em relação à espécie animal. Então, ou seja, esses animais são mais evoluídos que os outros. Né? Mas como que nós vamos saber se o animal se reconhece ou não? Simples, nós vamos colocar esse animal em frente ao espelho. Né? Ele, quando ele começa a olhar o espelho, se ele vê que quem está lá do outro lado, né, no espelho, é ele mesmo, então esse ele tem que se diz de autorreconhecimento. No caso aqui, pegou chimpanzés, e aqui, assim, muito timidamente, dá para a gente perceber aqui na ponta do dedo, mostrando, ele apontando um sinal de batom que foi colocado nele quando ele estava dormindo. Ele estava dormindo, então colocou um sinal de batom e coloquei na frente do espelho. Ele foi olhando assim, mas que sinal é esse? O que é isso que está aqui na minha testa? Mais ou menos assim. Então, ele se identificou. Né? E aí os animais fazem, né, diante do espelho, o que a gente faz todo dia de manhã cedo. Né? Então, a identificação aqui, pelo menos desse primata, é real e concreta. Bom, o estudo publicado na revista Science norte-americana concluiu que alguns primatas, como chimpanzés e orangotangos, são capazes de antecipar e planejar ações, exatamente como os seres humanos. Se é capaz de planejar e antecipar, há uma inteligência neles, isso não tem como discutir, né? Os autores do trabalho, que é Nicholas e Joseph, ambos do Instituto Max Planck, né, sediado em Leipzig, na Alemanha, constataram que esses animais conseguem fazer, aí eu vou colocar entre aspas, né, uma pequena viagem no tempo e imaginar que necessidade terão no futuro. Fantástico, porque isso era característica só dos seres humanos. E se ele pensa no futuro e pensa em planejar ações, então estão vendo que tem uma certa capacidade intelectual e um livre-arbítrio também, né? Obviamente compatível com o nível evolutivo dele, isso não vamos discutir isso, né? Mas que tem inteligência, sim. E aí volta a questão. Os animais, ou pelo menos alguns deles, não são irracionais como nós pensamos por muito tempo que fosse, né? E quanto aos sentimentos? Fora aquele caso que nós colocamos aqui da questão da solidariedade, no caso do urso, né? Do cachorro lá que levou outro para ser tratado pelo médico, pelo cirurgião, Kardec vai colocar uma citação, um relato, na revista Espírita de 1867, a respeito de um cão que havia suicidado, né? Então, o dono, né, tinha esse cão como estágio de hidrofobia, que seria a raiva, né? Estava a doença raiva. Então, ele evitava, ele mantinha esse cão longe de casa, e então esse cão parecia sentir muita tristeza por ser tratado deste modo, e durante alguns dias notou-se que estava com um rosto sombrio e tristonho, mas sem mostrar ainda nenhum sintoma de raiva da doença, tá? E aí, quinta-feira, se o viu deixar sua casinha e se dirigir para a residência de um amigo íntimo do seu senhor, onde recusaram recebê-lo, porque ele arrancou um grito lamentável. Então, ele saiu daquela, tipo assim, eu estou sendo maltratado aqui, então, eu vou para a casa de um amigo do meu dono, lá ele gosta de mim e vai me tratar bem. Bom, quando ele vai para lá, o amigo, já sabendo que ele tinha um suspeito de raiva, também ficou distante dele e recusou. Então, ele lamentou, né, sobre essa situação. Depois de ter esperado algum
tempo diante da casa, sem ser admitido ao seu interior, decidiu partir. E foi visto ir para o lado do rio, que passava ali perto, descer a margem com passo deliberado, depois, após ter retornado e ter produzido uma espécie de uivo de adeus, entrar no rio, mergulhar sua cabeça sob a água e, ao cabo de 1 minuto ou 2, reaparecer sem vida na superfície. E aí, comentário de Kardec. O suicídio não é sem exemplo nos animais. O cão, como está dito acima, né, no caso desse relato, né, que se deixa morrer de inanição pelo desgosto de ter perdido seu senhor, realiza um verdadeiro suicídio. O escorpião, cercado por um círculo de carvão ardente, vendo que dele não pode sair, mata-se a si mesmo. Agora, veja bem a expressão que ele vai usar. É uma analogia a mais a se constatar entre o espírito do homem e o dos animais. Então, a Kardec aqui já está estabelecendo uma relação entre o espírito humano e o espírito dos animais. Ele fala, é uma analogia a mais, então, ele está falando. Já está dando alguma dica por aqui. Aí continua. A morte voluntária no animal prova que ele tem consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele sabe que ele é ele, né? É o caso que nós mostramos do chimpanzé diante do espelho. Então, lá, ele compreende que a vida é a morte. Então, ele tem um certo nível de compreensão da vida. Você sabe o que é vida e o que é morte, né? Por quê? Porque uma vez que escolheu livremente entre uma e outra, não é, pois, tão maquinal ou tão irracional, vamos dizer assim, e não obedece tão exclusivamente ao instinto cego, que se o supõe. O instinto leva à procura dos meios de conservação e não de sua própria destruição. Então, está aqui mostrando uma ação deliberada de um cão que resolveu tirar sua própria vida, demonstrando que tem um nível de compreensão, de vida e de morte, de inteligência e do livre-arbítrio. Né? Não tem como. Agora, essa imagem nós achamos que foi recente, eu achei muito interessante, porque o que a gente vê nessa imagem? Nós temos uma criancinha carregando um gatinho e temos ao lado dela um cão. Observem os olhos do cão. Se nós temos aqui o que eles dizem, a expressão corporal, então a expressão corporal dele está dizendo, ou está passando para nós assim, estou morrendo de ciúme. Então, são atitudes, né? Aqui nós temos uma outra situação muito interessante também, mas não vou fazer uma comparação. E essa comparação, como os outros, uma imagem vale por 1000 palavras. Uma outra comparação, e a última. Reação de um bebê gorila e um bebê humano ao estetoscópio frio. Olha o beicinho. Ah, que trem frio. Ah, que trem frio. Ó. Dos dois é a mesma coisa. Não, então, assim, depois que eu vi essas coisas, né, na pesquisa, assim, meu Deus, tem coisa que nunca pensou, né, nunca percebeu, de repente eu tenho a ideia equivocada, né, então, realmente, para mim ficou muito claro que os animais, ou pelo menos parte deles, não são irracionais, tem sentimentos sim, tem percepções, tem, o que eu achei mais interessante, o sentimento de solidariedade, eu achei fantástico, né, e isso aí é a coisa que está aí, a olhos vistos para quem quiser ver. Bom, mas o que nos interessa é fazer uma introdução para a gente cair na codificação, porque o que mais nos interessa é o que está lá, né? Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na segunda edição. Essa segunda edição foi publicada em 18 de março de 1860, com 1019 perguntas. Eu estou ressaltando que é a segunda edição, porque quando a gente vai no Livro dos Espíritos, nós estamos pegando a segunda edição, o texto da segunda edição, embora pode ter sido da edição diferente, mas o texto básico é da segunda edição. E eles vão entender por que isso, porque lá no final eu vou falar alguma coisa a respeito da primeira edição. Vou fazer uma fala, por isso que eu estou ressaltando a diferença de primeira e segunda edição. Mas lá na frente nós vamos voltar a isso, tá? Bom, então nós estamos pegando o texto da edição que a gente trabalha, né, que todo mundo tem, todo mundo olha. Então, no capítulo 11, o título é Dos Três Reinos.
E Kardec vai colocar 3 tópicos. E colocar os minerais e as plantas, questões 585 a 591. Os animais e o homem, a questões 592 a 610. E a metempsicose, questões 611 a 613. Então, veja bem, aqui é a dedução que eu faço, tá? Se tivesse alguma relação entre o homem e algum outro reino, tudo estaria numa linha só. Por exemplo, os animais, as plantas, os animais e o homem. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do meio espírita nós temos pessoas, e não são poucas, e temos aí, inclusive, formações espirituais, de espírito que dão essa informação, de que o princípio inteligente tenha, na sua escala evolutiva, tenha passado também pelo reino mineral e vegetal. Né? Daí veio para o reino animal, o reino hominal, e nós estamos caminhando por, vamos dizer assim, entre aspas, o reino angelical. Por que eu pus interrogação em relação ao mineral vegetal? Porque a minha percepção, e dentro da pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada de forma objetiva na codificação que possa incluir esses 2 reinos. Não estou dizendo que eles não possam fazer parte da evolução do espírito, do princípio inteligente. Eu estou dizendo que na codificação não tem nada, absolutamente nada. Objetivamente, de forma objetiva e clara, não tem. Tá? Bom, e então nós vamos pegar uma questão, aliás, nós vamos pegar o comentário de Kardec, a questão 585. Que dela nós vamos trazer uma informação. Fazer um passo. Então, Kardec diz o seguinte: a matéria inerte que constitui reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Bom, numa certa feita, eu estava numa casa espírita, aqui em Belo Horizonte, aguardando a oportunidade de iniciar a reunião pública, né? E estava, como sempre, eu chego mais cedo e, como sempre, também eu tenho um livro a tirar cola. E esse dia eu estava com o livro dos Espíritos. E eu caí exatamente, eu estava lendo exatamente essa questão 585. E me veio a ideia de criar um quadro. Então, esse quadro que eu vou apresentar para vocês agora, eu digo que não é meu. Tá? Me veio a ideia, inclusive eu tenho o livro ainda, eu risquei no livro, fiz o quadro no livro, no próprio livro, né, todo de caneta lá, todo riscado, e o quadro é este. Ele vem explicar a questão 585. Então, nós vamos trazer as classes, a classe dos seres orgânicos, do ser inorgânico, e os reinos, reino mineral. Então, no reino mineral, nós temos o quê? Matéria inerte, é o que eu pus aqui, MI. O vegetal nós temos matéria inerte e vitalidade. Vitalidade é ter vida. Tá? No reino animal nós temos matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. E no homem, finalmente, nós temos matéria inerte, vitalidade, inteligência instintiva e inteligência especial. Exatamente o que foi falado. Então, veja bem, o que liga os 4 reinos? Então, observe que a matéria inerte é o ponto comum a todos os reinos. Bem disse o codificador. Todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta. Então, a relação que nós temos com todos os reinos, somente pela matéria inerte. Em relação aos vegetais, nós teríamos também matéria inerte e vitalidade. E entre os animais, matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. Então, essa aqui é a casa. Então, dentro dessa explicação,
E aí, eu deduzo que, e nós vamos mostrar que o reino animal é claro na autocodificação, ou seja, que o princípio inteligente, ou a alma humana, tenha vindo do reino animal. Bom, daí para trás, nós não temos inteligência instintiva, não tem como vir. Isso ficou claro para mim. Mas espero que fique claro também nas explicações que a gente vai trazer, em função das questões que nós vamos comentar. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, essa resposta eu achei interessante, porque se falasse que o espírito, o princípio inteligente do homem, já tinha limitado. Já tinha limitado a questão. Ou seja, então só o homem tinha espírito. Mas como deixou princípio inteligente, então deixou em aberto, para que outros reinos pudessem ter esse princípio inteligente. Então, nós vamos achar no Novo Dicionário Universal, do Maurício Lachata, que ele é mencionado por Kardec na Revista Espírita do ano de 1866. Então, lá é o seguinte: segundo a doutrina espírita, a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação. Seres da criação, então mais de um ser, não é só o homem, né? E que lhes dá o pensamento, a vontade e a liberdade de agir. Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Não podemos concebê-la absolutamente isolada da matéria, senão como uma abstração. Bom, questão 79. Pergunta: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do princípio do elemento inteligente, como os corpos inteligentes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, esse individualização é um ponto que vai ser falado lá na frente, né? Como os corpos são a individualização do princípio material. Então, faz uma certa comparação. Olha, o princípio inteligente é a individualização disso, e os corpos é a individualização daquilo. Então, ou seja, então, tem vamos falar, a origem, né, em dois elementos, o material e o espiritual, mas são vindo de lá. Aí vem lá, a época e o modo por que essa formação se operou é que não são desconhecidos. Então, não sabe quanto que mudou, sabe? Esse princípio inteligente lá de visualização. Bom, aí vem nos comentários da questão 593. Kardec dizendo assim, não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados. Porque nós mostramos naqueles vídeos lá que nós comentamos, né? Situação que nós comentamos. Que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com as circunstâncias. Também ficou demonstrado isso lá. Então, a conclusão de Kardec: há, pois, neles uma espécie de inteligência. Tá? Aqui é afirmativo. Mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de promover a conservação própria. Então, mais de sobreviver. Então, ele tem um instinto para caça, então ele desenvolve a inteligência para escolher a caça, para pegar a caça, então ele tem alguma coisa, né? Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, então ele já está afirmando, os animais possuem inteligência, né? É importante. A pergunta, muitas vezes, já tem um detalhe, né? Haverá neles algum princípio independente da matéria, em que sobrevive ao corpo? Que princípio é este, né? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo do sentido que se quer dar a essa palavra. É, porém, inferior à do homem, a alma do homem, né? Entre a alma dos animais, aí já a afirmação, a alma dos animais e a alma dos homens, distância equivalente a que medeia a alma do homem a Deus. Bom, então aqui está afirmando que os animais têm alma e espírito, tanto faz. O termo que a gente usa. Aí, que se quiser, do tempo que você quer ir pregar, né? Aí vem lá, se tem a alma, né? Aí Kardec vai lá. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma, conserva a sua individualidade. Então, desencarnando o animal, ele é um indivíduo no mundo espiritual. Quanto à consciência do seu eu, não, porque não tem
a inteligência plena, né? A inteligência que a gente chama de inteligência contínua, né? A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Aí, mais uma questão. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em quem reencarna. Então, se tem um princípio que sobrevive à morte. Esse princípio reencarna, né? E a pergunta de Kardec, aliás, ele já está admitindo que reencarna, né? Se é permitido aos animais escolher o corpo que vai reencarnar, então, né? Aí a resposta é não. Não, porque os animais, falta a eles o livre-arbítrio. Mas não diz que eles não reencarnam. Eles reencarnam sim, mas não pode escolher a espécie. Ponto. Então, nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de reencarnação para os animais, do princípio inteligente dos animais. Aí a consequência, ó. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação, com os homens, tá? Com os seres humanos, tá? São sempre, porém, inferiores ao homem e se acham submetidos, que se lhe acham submetido ao homem, né? Tendo neles, nos homens, servidores, tendo neles, os homens, os animais, os servidores inteligentes. Então, eles usam os animais como para trabalhos, vamos dizer assim, trabalhos de certo nível de inteligência, os trabalhos basais, vamos dizer assim, que eles não querem fazer mais ou já não fazem mais. Então, são úteis os animais nesses mundos adiantados, entendem mais os homens, têm um corpo físico mais apropriado a ser úteis aos homens, mas serem servidores, como diz aqui, aos homens. Então, está falando de lei progressiva também, ou seja, a mesma lei progressiva que o espírito humano tem, eles também têm. Então, está aqui mostrando, né? A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Então, a inteligência, ou o princípio inteligente dos animais e do homem tem um ponto de contato. Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. Né? A questão da sobrevivência, né? Inteligência para sobrevivência. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, ele já sabe o que é certo, o que é errado, Então, é um grau a mais, né? Pelo processo evolutivo, né? Bom, então, emanam de um único princípio, a inteligência do homem e dos animais, ou seja, tem a mesma origem, vem do mesmo lugar, vem da mesma fonte, sem dúvida alguma. Porém, no homem, vamos falar assim, a alma, a inteligência, passou por uma elaboração que a coloca acima da inteligência que existe no animal. Simplesmente está falando, nós somos mais inteligentes que os animais, porque nós já passamos por uma elaboração. Mas a nossa origem é mesmo. Dissesse que o estado da alma do homem, na sua origem, e aqui ele vai referir, se não me falar a memória, a questão 190, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que a sua inteligência apenas desaboça e se ensaia para a vida. Aí vem a pergunta. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ele está falando do espírito humano. Onde o espírito humano passa a sua primeira fase de desenvolvimento. Os espíritos vão dizer, numa série de existências que precedem ao período que chamais humanidade. Ou seja, antes de você se tornar humano, você desenvolveu o seu espírito, o princípio inteligente, antes disso, num período antes disso, então em outras espécies, você desenvolveu. Então aqui também nós temos uma relação direta com espécies, ou reinos anteriores. E aqui não foi objetivo com o reino, mas está falando. As outras está bem claro, mas está falando aqui que evoluímos num período anterior ao período da humanidade. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Olha, a alma como sendo o princípio dos seres inferiores da criação. Tipo assim, é a mesma alma do animal, o princípio inteligente do animal? Nesses casos, nós cortamos a resposta. Neste caso, cuja totalidade já está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, lendo
da individualização que eu falei lá atrás, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, no reino inferior, nós vamos denominar assim, tecnicamente, denominar de princípio inteligente, chega no estágio máximo de evolução daquele reino, ele sofre uma transformação e passa a ser espírito humano. Então, ele todo se torna espírito, continua lá. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Ou origem de quem ele está falando? De ter vindo do reino anterior, que é o reino animal. E aí ele vai falar assim, reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seres inteligentes sem futuro são os animais. Foram blasfemados de sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, essa passagem aqui é muito clara, dizendo que nós viemos do reino animal, sim. Seriam os seres inferiores da criação, né? Agora, a questão que ele coloca é assim, este período de humanização, ou seja, o princípio inteligente se tornar o espírito humano, principia na Terra, começa na Terra, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, ou seja, um determinado espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Então, aquela fase que o espírito, o princípio inteligente, se torna ser humano, não acontece na Terra mais. Por quê? Porque a Terra já galgou um grau evolutivo maior. Nós somos um planeta de provas e expiações. Não somos um planeta primitivo mais. Então, nos planetas primitivos, provavelmente isso vai acontecer. Por quê? Até mesmo porque os corpos humanos nos planetas primitivos, né, estão muito mais próximos dos animais do que o nosso de hoje. Então, é mais fácil essa mudança de um reino por outro, vamos dizer assim. Da resposta à questão 611, destacamos o seguinte trecho. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é alma dos animais. Então, ou seja, ele vai dar o exemplo da semente. Né? Uma semente que brotou, você não fala semente mais. Você fala brotou uma planta. Então, é mais ou menos em relação a isso. O princípio inteligente passou pelo reino humano, você não fala mais em princípio inteligente nem alma dos animais mais. Então, é espírito humano. Bom, fim de papo. Então, essa é a situação. Agora vemos a ideia lá do item, né, que nós colocamos lá, da mentempsicose. O que é a mentempsicose? É que o espírito humano poderia reencarnar no corpo de um animal. Geralmente era como punição. Tá? Então, Kardec pergunta, poderia encarnar no animal, o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua nascente. Se fala aqui que isso seria retrogradar, demonstra que o quê? Que nosso espírito veio de lá. Retrogradar é voltar um ponto que você já passou. Então, aqui também está se afirmando que nós viemos no reino animal. Né? E aqui, hoje, é só a nível de informação. Os reinos hoje são 5, lá nós estamos trabalhando com 3. A ciência hoje tem esses 5 aí, é só nível de informação mesmo. Atualizando. Depois eu vou deixar esse material com o André, tá, André? E aí você distribui para o pessoal, tá? Para quem quiser. Aí surge uma questão interessante, né? Eu acabei tendo que colocar isso aqui no meu material, até não sei se tem na edição publicada, mas nas próximas vai ter isso, esse item. Porque esse questionamento começou a surgir nas palestras. E quanto à alimentação de carne humana? Pô, quer dizer, o que nós vamos fazer agora? Nós viemos de lá e vamos comer animal ou não?
Carne de animal, não. Então, vamos lá. Questão 723. Alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Kardec, os espíritos vão responder para Kardec o seguinte, ó. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde. Que mantenha, para cumprir a lei de trabalho. Então, você tem que ter força e saúde para cumprir a lei de trabalho, que é uma lei, uma lei do mundo espiritual, né? Uma lei divina. Ele, o homem, pois, tem que se alimentar conforme reclama sua organização. Então, neste ponto, os espíritos falam assim, não, nós temos que comer carne de animal porque nós precisamos dela. A proteína que tem lá, porque senão nós não sobrevivemos, não podemos trabalhar, né? Porém, eu vou dizer para você o seguinte, pensou que a carne do dia a dia e o churrasquinho do fim de semana estariam liberados? Nada feito. Pois a resposta não vale para os dias de hoje. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, o avanço da própria técnica, né, humana em descobrir ou desvendar o que compõe as coisas, né, a essência das coisas, né, então vamos mostrar para nós que nós temos, por exemplo, a comparação que está aí, o grão de bico tem certos componentes que tem a carne de vaca. E se a gente observar o que está relatado aí dos componentes, proteína, colesterol, hierro, né, o cálcio, magnésio e potássio, nós vamos ver que em relação ao grão de bico estão em maiores quantidades do que na carne de vaca, com uma vantagem. O colesterol, que é o que não seria lá muito bom, no grão de bico está zero, enquanto na carne está bem significativo. Então, hoje nós temos elementos de sobreviver tranquilamente sem comer carne de vaca. Aliás, nós temos várias pessoas que já há muito tempo não comem carne de vaca. Veja, né? São os veganos, né? E os vegetarianos também, que são duas espécies distintas. O vegano parece que não come nada de origem vegetal. Os veganos não comem nada de origem animal. Os vegetarianos só não comem carne, tá? Mas está aí, na atualidade, pessoas que não comem carne e não morreram por causa disso, continuam trabalhando na boa. Então, é aí que eu disse, aquela informação valia na época de Kardec. Então, como Kardec disse, o dia que a ciência avançar e nos provar que nós estamos errados num ponto, nós vamos pegar o ponto que é a ciência. Então, fica muito clara essa situação. A ciência avançou, então nós não podemos aceitar aquela informação do livro dos Espíritos lá atrás. Nós temos que avançar nos conceitos, senão, né? Das considerações de Kardec, a resposta da pergunta 182, destacamos o seguinte trecho. Então, presta atenção. O que ele vai falar em relação a isso, nós comentamos. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, Kardec já está prevendo isso aqui. Né? De certa forma, ele percebeu só, lá na frente vocês vão deixar de comer carne. Né? Então, ele foi muito feliz nessa informação. Tem um artigo publicado na revista Internacional do Espiritismo, chamado Gandhi, Os Animais e o Progresso Espiritual, de autoria de Cláudio Bueno da Silva, que nós pegamos um trecho dela. Então, isso vamos dizer assim, fala de Gandhi, tá, gente? Fala de Gandhi. Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos. Então, o Gandhi está falando exatamente o que Kardec falou. Ou seja, com o tempo não parar de comer carne naturalmente. Né? E é um fato. Nós temos hoje, percebemos hoje, e quase todos nós já vimos de alguma forma ou não, crianças de tenridade que já não querem comer carne. E nós, como pais, aqui ficamos insistindo para habituá-las
a comer carne. É pena que a gente não pode passar esse vídeo, né, como eu disse, mas tem um vídeo na internet, esse aqui tem um endereço, vai estar o endereço para vocês. Vocês podem assistir esse vídeo, porque é muito legal. Eu vou passar parte dele, mas é muito legal a forma que a criança conversa com a mãe, tá? Que ofereceu para ele um prato com polvo. Este polvo não é de verdade, né? Então eu tô fazendo isso aqui, esse polvo aqui que eu tô comendo não é de verdade, né? Tipo assim, eu tô comendo um polvo que não é animal, né? Vamos dizer que essa que é a ideia dele, né? E a cabeça dele está no mar? Aí ele começou a questionar a mãe: cadê a cabeça do povo? Né? Aí a mãe falou assim: não, a cabeça dele cortaram. Aí ele falou assim: é os animais? Quer dizer, cortou a cabeça dos animais? Né? Ele começa a questionar: por que eles morrem? Não gosto que eles morrem. Gente, ó, não gosto que eles morrem. Olha o tamanho da figurinha. Eu gosto que eles fiquem em pé, ou seja, eu gosto que eles continuem vivos. Tem que cuidar deles, não comer. Ou seja, nós temos que cuidar dos animais, não nos alimentarmos deles. E aí, no final, a mãe chora, né? Assim, será que eu falei alguma coisa legal? A mãe não aguenta, diante dessa resposta do filho, ela desarma a chorar. Né? E você vê o nível de evolução da criatura pelas respostas e pela defesa da vida dos animais, né? Que fica muito patente. Então, o que a gente está percebendo é justamente isso. Essa geração que tem surgido já está imbuída dessas ideias de não comer carne, pelo menos grande parte delas. Né? Nós, infelizmente, estamos querendo quebrar esse processo de evolução, querendo fazê-los voltar a comer carne. É incrível, né? O que dizem vários autores? Veja bem, quando a gente tenta trabalhar um tema polêmico, que é o caso, a gente sempre busca a informação de outros autores. Não porque os outros autores falaram, é que está certo. Mas justamente para mostrar que aquilo que nós estamos pensando não destoa de que alguns autores pensam. Só isso, para mostrar que nós estamos... Eu não sou louco sozinho, vamos dizer assim. Eu não sou louco sozinho. Tem outras pessoas também que pensam igual eu estou pensando. Então, autores estrangeiros, nós temos Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delano, Gustavo Gelei, Gabriel Borges, Alain e Gisele Guilt. Autores nacionais: Ariel Lex, Celso Martins, Duval Camponi, Edir Desculpa, vai para essa lista toda, e autores do Plano Espiritual: Santo Agostinho, Emmanuel, André Luiz, Paulo e Ângelo Inácio. Eu não vou citar que todo mundo falou, porque, né? Eu vou citar somente esses que estão em vermelho, tá? Porque os nomes estão em vermelho. Gabriel Delano, está na obra dele, A Evolução Anímica, né? Ele vai nos falar o seguinte: a descendência animal do homem impõe-se com evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida. Resumimos, acumulando-os todos os caracteres físicos, intelectuais e morais, assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Herculano Pires. Não somos seres privilegiados na Terra. Somos os últimos rebentos de uma evolução multimilenar daquilo que, no Espiritismo, chama-se princípio inteligente. O espírito que estrutura a matéria e, através dela, se desenvolve, despertando suas potencialidades ocultas e fazendo-as passar de potência a ato, de possibilidade à realidade. Emmanuel, no livro Consolador. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita.
E Kardec? Porque nós colocamos resposta de espírito, tá, mas e Kardec mesmo, assim, nós podemos tirar alguma coisa dele? Ou nós temos alguma informação do que ele pensava? Né? Então, nós vamos ter sim. E a primeira coisa que eu percebi, e aí agora nós vamos começar a usar a primeira edição do Livro dos Espíritos, a primeira edição, ele já falava o seguinte, que é 18 de abril de 1857, tá? Qualquer que seja, é um fato que não se pode contestar, pois é um resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Seres orgânicos, então, seria o quê? Dentro da própria classificação. Os homens, os animais e as plantas. Enquanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela, independentemente da inteligência e do pensamento, que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Então, das 3 espécies, o pensamento e a inteligência são de certas espécies. Então, de certas espécies, não são de todas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Nós chamamos, enfim, inteligência animal, o princípio intelectual comum aos diversos graus nos homens e nos animais, independentemente do princípio vital da vida, e cuja fonte nos é desconhecida. Então, o que eu percebo é que nessa primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec já aceitava a questão do progresso do princípio inteligente dos animais para o homem. Porém, há uma diferença muito interessante em relação à resposta dos espíritos entre a primeira e a segunda edição. Na primeira edição, na introdução, Kardec, pelo que nós lemos, Kardec aceitava. Mas as respostas dos espíritos não bateram com o pensamento de Kardec. Então, na pergunta 127 da primeira edição, Kardec pergunta: a alma do homem não teria sido ela antes o princípio da vida dos últimos seres vivos da criação para chegar por meio de uma lei progressiva até o homem, em percorrendo os diversos degraus da escala orgânica? Esse último seres vivos da criação, o último seres aqui é o reino animal, tá? Não. Homens nós somos desde natos. Cada coisa progride na sua espécie, na sua essência. O homem jamais foi outra coisa que não homem. Então, os espíritos estão falando assim, ó, o espírito humano nunca foi outra coisa que não espírito humano. Moral da história, não viemos do reino animal. E aí? E Kardec, inclusive, aqui, para mim, ele cai de uma certa forma em contradição com o pensamento dele, mas ele defende o pensamento dos espíritos. Então, ele vai dizer assim, comentar na questão 127, qualquer que seja a diversidade das existências pelas quais passa o nosso espírito ou nossa alma, elas pertencem todas à humanidade. Seria um erro acreditar que, por uma lei progressiva, o homem passou pelos diferentes degraus da escala orgânica para chegar ao estado atual. Assim, sua alma não pode ter sido antes o princípio da vida dos últimos seres animados da criação para chegar sucessivamente ao degrau superior ao homem. Então, na hora de comentar, Kardec disse, não, realmente isso mesmo, nunca fomos nada mais que homem. Olha pra você ver. E aí, então, nós temos o quê? Nós temos o Livro dos Espíritos, a primeira edição publicada em 18 de abril de 1857, a segunda edição foi publicada em 18 de março de 1860. E entre a primeira e a segunda edição há uma diferença enorme. Na primeira edição, não. Na segunda, sim. Mas por quê? Ou o que houve? Ou o que aconteceu para que houvesse essa mudança de ideia? Teria acontecido algo? E é aqui que eu acho que está a explicação provável, tá? Entre uma obra e outra, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, exatamente em 22 de novembro de 1859. E duvido muito que Kardec não o tenha lido.
Então, imagina o seguinte, Kardec, com a primeira informação que não, sim, vem Dava, e Kardec assim, peraí, agora, então vamos estranho, ele resolve perguntar de novo aos espíritos. E nas novas perguntas, os espíritos já foram claros, sim, viemos de lá, sim. Mas por que eles foram mais claros? Porque nós tínhamos a ciência para nos sustentar. Embora a ciência de Darwin estava falando de evolução no aspecto material, mas de certa forma, uma evolução, e Kardec não, se tem evolução na questão material, tem no espiritual também. Vamos perguntar aos espíritos de novo. Perguntar os espíritos aí já foram mais claros e deixando bem nítido essa ideia de que nós viemos do reino animal. Ponto. E até diz que a ciência provar que nós estamos errados, né? Na segunda edição, Kardec questiona novamente. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não. Mas a questão não fora desenvolvida. Demais, olha o que eles vão falar aqui. Há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdade que o distingue de todos os outros e ter um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, está falando assim, vamos dizer assim, se naquela época nós tivéssemos falado isso, não ia dar certo. Você vem com a doutrina espírita, já tem um rebu danado, porque eles acham que estão contradizendo a religião institucionalizada, no caso mais forte é a Igreja Católica. E você ainda vem falando que nós viemos dos animais, aí já... Então, o momento não era oportuno. E não tinha ciência nenhuma. Então, ficaram naquela, não vão falar nada. Então, há coisas que só seu tempo deve ser esclarecido, como aconteceu nesse caso. Bom, nós temos um livro chamado Da Bíblia aos Nossos Dias, ele foi publicado por Mário Cavalcante de Mello, e lá ele vai citar um tal de Charles Tuff, que cita, e esse Charles Tuff cita um tal de Capitão Burguês, que era amigo de Kardec. Então, vamos ver o que fala assim. Quando Kardec fez sua viagem espírita em 1862, ele deu uma volta lá na França para ver como andava o movimento espírita, né? Acho que são duas viagens, 1861 e 1862. Então, Kardec nos veio visitar em província, onde nos encontramos acampados. Tivemos a alegria de ter o mestre alguns dias conosco. Em sua palestra, ele não nos escondeu nossa origem animal e nos falou do progresso que devia fazer o espírito para chegar à perfeição. Então, naquele encontro, na cidade de Povinho, Kardec foi claro, nós íamos, né, para o reino animal. Né? Madre Teresa. Os animais foram criados pela mesma mão criadora de Deus que nos criou. É nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar. Chico. Eu sempre falo que quando eu trago algum pensamento de Chico, eu não sei se é de Chico e de Emmanuel, tá? Nos seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Kardec é a Gênesis. O orgulho tem feito o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para a sua necessidade. Tá? A gente acha que é superior por orgulho puro, tá? E aqui está as nossas referências bibliográficas dos livros que nós trabalhamos para montar esse estudo. Aqui na época que eu levantei, só tinha esses livros que falavam dos animais, todos eles, só que eu achei no mercado, só esses que tinham. Agora tem mais, talvez mais uns 5, talvez, né? A Ivênia Prada, por exemplo, já publicou outros, que eu lembro, assim, de cabeça. Aqui as outras obras que nós pegamos, várias obras, né, diversas, que nós pegamos coisas de animais. Os periódicos, revistas, jornais, para aí afora, na internet também, pegamos coisas também. Imagens, sempre se coloca, né, a fonte das imagens, né. E aqui nós colocamos o link dos vídeos que nós falamos dos casos dos animais, do cachorro escalando a grade, do urso que salva a vida do pasto, do macaco prego e da criança que emociona a mãe ao explicar por que não comer carne.
como eu vou colocar esse vídeo aqui para o André, depois o André possa passar para vocês, e seria interessante se vocês pudessem ver esses vídeos. São vídeos curtos, mas são super legal, muito... eu acho que vale a pena, sabe, vocês assistirem os vídeos. Então, vamos deixando aqui os links que apontam para esses vídeos, tá? Aqui tem um e-mail, meu e-mail, como sempre a gente coloca. Esse material não está no meu site, quer dizer, o livro não está no meu site, porque é um livro editado, mas o material em slide está lá, inclusive menor que este, que eu vou passar para o André repassar para vocês. O meu e-mail está aí, se alguém quiser entrar em contato comigo sobre alguma coisa, está aí, acrescentar, modificar o que eu falei e tal, tudo aí. Então, estamos pronto para receber. E aqui está a capa da última edição do livro, né? Esse livro vocês podem achar hoje está no formato e-book, vocês podem achar no site da Amazon.com, vocês podem achar também na Livraria Cultura, né? Então, os interessados, a gente fala isso não, porque a gente tem intenção, eu não ganhei nada com a venda desse livro, para ficar muito claro, e isso é para... Porque tem pessoas que interessam pelo tema, não acham uma obra. Então, tá aí a obra. Se interessar, no formato e-book, é baratinho, R$ 9,90, então, tá aí, tá? Passamos a palavra, então, devolvemos a palavra para o André. Oi, André? Oi, estou aqui. Aí, chegou, né? Paulo, cheguei. Deu um delay aqui na minha internet, mas cheguei a tempo. Eu vou só te passar aqui 3 comentários que tiveram, Sim. Mas eu já vou ler os 3, porque eles são complementares, tá? Tá. A Dayana e o Luiz que comentaram. A Dayana falou que a filha dela não come carne animal. Sim. E ela respeita essa decisão dela, que é a nova geração respeitando os animais. O Luiz falou que é muito importante explicar aos nossos filhos que os animais são os nossos irmãos menores, para eles começarem a entender que, eu acho que ele faltou não aqui, que não devem fazer parte da nossa alimentação. Sim, com certeza. E a Dayana comentou em cima que é verdade, que se ensinarmos às crianças esse respeito aos animais, teremos adultos mais conscientes. Então foram os 3 comentários que nós tivemos aqui sobre o tema, né? Agora o grande problema eu reconheço, né, a dificuldade que a gente tem de largar a carne. Realmente eu reconheço, e também não é a coisa que os espíritos esperam que a gente faça de um dia para o outro, tá? Eu ponho uma hipótese, vamos trabalhar uma hipótese bem absurda, né? Bem absurda mesmo. Vamos supor que a humanidade toda, né, todos os homens da humanidade, falam assim, não vão comer carne amanhã, ou depois da manhã, não vão comer carne mais. Aí eu pergunto, e os fazendeiros que têm gado, criando gado? E as pessoas que vivem do transporte do gado? E os frigoríficos e as pessoas que trabalham no frigorífico? Tá dando para entender? Então há um colapso tão grande na economia que vai ser pior do que comer. Deu para entender? Vai ser pior do que comer. Então isso vai acontecer como? Justamente o que está acontecendo. Gradativamente, seres humanos vão deixar de comer e seres humanos vão nascer sem a vontade de comer. Então é uma mudança suave. Então, com o tempo, nós vamos largar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? E os espíritos não estão preocupados, vamos largar amanhã. Não é isso. Eles esperam a nossa compreensão, o nosso progresso, para chegar no ponto que precisa chegar. Bom. Eu acho que é o caso aí da Dayana, que a filha dela já nasceu assim, sem esse apetite pra carne, provavelmente, né? E é natural, né? Natural, vem de uma forma natural. O que eu falo é o seguinte, que nós, como pais, em algumas das vezes, nós que forçamos eles a comer. Ele já vem com a tendência de não comer, e aquele conceito, o conceito antigo, o preconceito antigo, não, tem que comer, porque senão faz mal à saúde se não comer, que nós precisamos de proteína, que nós precisamos... Enfiamos carne das crianças. Quando, na verdade, hoje nós somos produtos que substituem a carne em vantagem, inclusive. Sim. A gente vai... Realmente outra, né? Aos pouquinhos mesmo, porque tem todo, igual você falou, esse contexto econômico envolvido também, né? Sim, nós temos que respeitar esse contexto, não tem jeito, né? Não tem jeito de mudar de um dia para o outro e de uma hora para outra. Nós temos que entender. Da mesma forma que nós não conseguimos tirar nossas mazelas espirituais de um dia para o outro. Né? Nós vamos tirando aos poucos. Sim. Apanhamos muito para tirar, mas tiramos. Né?
Ô, Paulo, eu te agradeço muito, viu, pelo estudo. O estudo foi ótimo. É, a gente, depois você me manda o material para Já mim passar está. para o pessoal. Já está lá E, no Face, no WhatsApp. Já está lá na sua página. e agradeço pelo livro que você disponibilizou para doação também. E quem tiver interessado e quem não for contemplado, então já sabe onde achar o livro, o e-book, né? Ou o físico, para quem tem preferência do físico, como o Paulo já divulgou aí. Então, te agradeço novamente, viu, Paulo? Um excelente domingo para você. Você também, né? Pessoal, eu vou fazer aqui o sorteio rapidamente do livro. Eu já coloquei o nome de todos vocês aqui no aplicativo, tá? Que sorteia automaticamente. E logo em seguida eu já faço a prece para a gente encerrar, tá bom? Então, contemplado dessa vez foi a Júnia Lopes. Cadê? Tá ok, Júnia? Aí a Odília vai entrar em contato com você para combinar a melhor forma de entregar o livro para você, tá bom? Então, eu vou fazer a nossa prece de encerramento e agradeço novamente a participação de todos vocês e desejo, desde já, que tenham um excelente domingo. Então, vamos novamente, neste momento, agradecer pela oportunidade de começar esse nosso dia de domingo aprendendo bastante sobre mais um tópico aí da doutrina dos espíritos, né, da nossa realidade de vida, e que esse estudo possa trazer condições para que nós possamos refletir um pouco melhor sobre a nossa relação para com os animais, os nossos irmãozinhos aí, que nós tenhamos condição cada vez mais de assimilar a realidade espiritual também dos animais, que aos poucos a gente vai tratando de forma diferenciada aí essa relação, mas que acima de tudo nós saibamos respeitar todos os seres que Deus colocou para evoluir em conjunto conosco, né? Que nós temos condição de respeitar essa hierarquia espiritual, tanto dos animais, as plantas, os minerais, todas esses seres, né, que Deus colocou para evoluir em comunhão conosco. Que tenhamos todos um excelente domingo, que possamos aproveitar esse dia para ir refletindo, para nos reformar intimamente, para pensar melhor sobre nossas condutas, o que nós pensamos, né, o que nós fazemos. Que tenhamos um dia repleto de muita luz e muita paz. Que assim seja. Pessoal, fiquem em paz. Muito obrigado a todos.